falar hoje sobre essa grande história do Egito, as suas grandes construções, sobre quem era esse tal de faraó e a importância do Egito até os dias de hoje. As grandes construções egípcias, embora nós tenhamos essa ideia de que é somente religioso, é para ser a grande tumba do faraó, vamos entender que isso vai além. Imagine a situação de um povo que está em guerra, e essa guerra leva dessa população recursos e pessoas. Um gerente, um administrador, um rei, um faraó, ele vai querer usar esses recursos na guerra, se defendendo ou expandindo, ou vai querer usar esses recursos na construção de grandes obras? Pensa um pouquinho. A demonstração dessas grandes obras do Egito demonstra um período de paz, em que eles não estavam expandindo ou não estavam em guerra com outros povos, um período de grande produção de alimentos e também uma grande população disponível. A construção das pirâmides demonstra uma ocupação de uma grande parcela da população para fazer estas grandes obras. Estou falando aqui da dificuldade de se construir grandes pirâmides. Grandes produções de alimento são deslocadas com pessoas para isso. Ao invés dessas pessoas estarem plantando, abrindo canais de irrigação, abrindo diques, elas estão sendo totalmente levadas a fazer algo de caráter religioso. Percebam então que o Egito, além de uma dádiva do Nilo, ele também teve grandes construções graças à sua burocracia do Estado e à sua eficiência de burocracia do Estado. O Egito, ele vai fazer comércio com várias regiões. O Egito terá capacidade de extração de muito ouro. Com isso, o Egito se torna um grande estado, um estado volumoso. E quem estava à frente desse estado? O faraó. Quando vemos as representações dos faraós, principalmente a representação de Tutankhamon, que foi um faraó que entrou para a história porque a sua tumba foi encontrada intocada. Tutankhamon, ele vai ser um faraó jovem, com poucas riquezas e também poucas ações governamentais, mas como a sua tumba é encontrada intocada ainda no século XIX, esse faraó será de grande importância para o Egito como uma estrutura que vai ser estudada. Então todas essas joias do faraó, essa tumba adornada de ouro, representam a importância desse Deus vivo. Ele era sim lindo, ele era visto com joias, com coisas brilhantes, com uma barba falsa. Ele não era um homem comum. Então, grandes recursos seriam mobilizados em nome deste elemento religioso que vigorava e vivia entre as pessoas. O faraó é um ser acima das outras pessoas. Então, sim, existe a justificativa divina, justificativa religiosa para a construção das pirâmides. Porém, essa explicação sozinha não basta. Precisamos entender então que nesse período das grandes construções do complexo de Gizé, por exemplo, que são as 3 maiores pirâmides, existia um período de paz, com grande organização social, muita mão de obra disponível. Essa mão de obra disponível representa a sociedade egípcia. A sociedade egípcia tinha na base os escravizados. Escravizados esses que eu já comentei com vocês no episódio anterior, não podem ser comparados à escravização moderna. Acima desse grupo de escravizados existiam os camponeses, aqueles que produziam alimentos e pagavam tributos ao faraó. Essa estrutura dos camponeses é muito ligada à religião. Sim, você está pagando tributos a uma divindade, você está fazendo ofertas para também que a sua saúde seja boa, para que você prosperasse. Que a religião egípcia é muito baseada nessa questão dos espíritos e de energia. Acima estarão os artesãos, que fazem ferramentas, produzem coisas. Acima os comerciantes, que fazem um comércio por todo o Egito. E aí nós entramos numa chave em que as literaturas não vão entrar em consenso sobre os escribas e sobre os soldados. Os escribas controlavam a forma de escrever, recordar de todo o Egito.
Então a questão religiosa está muito ligada a esses escribas. Por quê? Se eles estão fazendo a contagem de elementos, a contagem de silos, a contagem de grãos produzidos, eles estão fazendo isso administrativamente, mas também estão fazendo isso para um deus, que é o faraó. Então todas as funções burocráticas do Estado também eram religiosas. E os escribas também dominavam a arte de escrever nas tumbas, de encomendar a alma desse faraó ou dessas pessoas importantes, já que a mumificação ela se torna mais comum ao longo da história do Egito. Então eles dão essa importância social. Mas, nessa pirâmide social egípcia, muitas vezes o exército, os soldados, estarão com uma importância maior do que os escribas. E essa mudança social que existe, dependendo do período em que o Egito está, é por conta das situações de paz ou de guerra. Nessa lógica, muito comum na sua prova de vestibular, cai o período histórico das grandes construções egípcias. Nesse período da história do Egito, dessas grandes construções egípcias, nós vamos ter sim os escribas com mais importância social do que o exército. Mas, por ser uma região muito rica, também sofria com muitos ataques. Então não era incomum, em algumas situações no Egito, que o exército tivesse uma importância maior do que os escribas. Acima dos escribas ou do exército, nós teremos os nobres, aqueles que fazem parte da família real, aqueles que são parentes próximos ou mais distantes do faraó. Acima deles, os sacerdotes. Então, estes sacerdotes muitas vezes vão rivalizar com o poder do faraó. O faraó terá que saber lidar com esses sacerdotes. Porque sim, ele é um deus vivo, mas as dinastias se sucedem demonstrando que essa estabilidade de poder do faraó muitas vezes não acontecia. Aconteciam golpes de estados, invasões e mudanças de poder dinásticas no Egito. Então os sacerdotes são uma figura importante dessa política. Um dos faraós que mais caem nos vestibulares é o faraó Amenófis IV, que troca seu nome para Akenaton. Esse faraó, influenciado por culturas que vêm da Mesopotâmia, ele tenta transformar o Egito em monoteísta. Por que ele faz isso? A ideia do monoteísmo é que você tem uma centralização maior de poder. Quando você tem uma cultura politeísta, você tem vários deuses. Você tem várias culturas sendo colocadas em importância. Então você tem várias formas de ritual para louvar a esses deuses. E esses rituais são concentrados na mão de sacerdotes. Obviamente, esses sacerdotes ganham poder. Percebam então que essa questão do poder na mão dos sacerdotes pode se tornar um problema para um governante. Então Amenófis IV, ele vai acabar com essa situação, tornando o Egito monoteísta. Logo após sua morte, o Egito volta a se tornar politeísta, as imagens de Amenófis IV serão apagadas da história, seu túmulo e tudo que remetia a ele será profanado. E essa questão da profanação egípcia é mais uma questão que pode sim cair no teu vestibular. Muitas imagens egípcias eram consideradas a figura do próprio elemento faraônico, do própria pessoa mumificada. Então, muitas vezes, eles faziam a quebra do nariz. A quebra do nariz faria com que a pessoa, na outra vida, não pudesse respirar, causando grande agonia. Essa representação que os egípcios vão ter ao longo da história também é importante a gente pensar por quê. Muitas vezes a imagem que nós temos do Egito é uma imagem plana, de pessoas com a face virada de lado em perfil, o tronco de frente, uma mão levantada acima do ombro, uma mão abaixada abaixo do ombro e os pés de lado. O Egito, à medida que ele avança, ele troca essa característica e ele vai começar a ter imagens mais tridimensionais. E isso se reflete na arte do Egito. Eu quero deixar claro para vocês então que uma cultura, um povo, uma sociedade que teve tanto tempo de história, ela não vai ter uma cultura única e singular. Terão culturas que se sucedem.
E agora eu vou te pedir que, se você tá gostando do nosso trabalho, se você tá aqui por amor, por favor, compartilhe esse episódio com quem você gosta. E se você puder, dá uma olhadinha no nosso Apoia-se. apoia.se/História na Sala de Aula. Um beijo.